Olá a todos, como estão vocês? Meu nome é Eliane e aqui nesse canal a gente vai estar falando um pouco sobre educação, cosmovisão. E eu trouxe aqui na verdade eu estou fazendo, né, um clube do livro sobre educação e cosmovisão, e nós estamos estudando o livro Apologética da Mamãe Ursa. Eu demorei um pouquinho para voltar a fazer os vídeos. Eu creio que é um tempo de, muitas vezes até de vencer algumas barreiras, né? Inclusive a questão de timidez e enfim. Mas o propósito é maior, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente faz não é por nós, né? Não é sobre mim, né? Então importa é que Deus cresça, importa que cresça o nome de Jesus e o meu diminua. Então eu estou aqui hoje para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então vamos lá, né? Eu estou no capítulo 1, eu até gravei alguns vídeos, resumo do prefácio do capítulo 1, mas eu entendi que seria melhor trazer, né, uma visão, uma explicação dos capítulos. Então a gente vai estar gravando aqui alguns capítulos. Eu não sei se esse aqui eu vou conseguir gravar o capítulo 1 todo, ou se vou gravar uma parte agora e depois gravar a parte 2, ok? Então esse capítulo 1, ele vai falar de um chamado para a todas as mães ursas, né? Então, no prefácio já foi dito que é uma mãe ursa, né? O que é apologética. Apologética, resumindo, ele tem muito a ver com a defesa da fé. Então, quando nós cremos, né? Nós cremos na Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E nós precisamos hoje, principalmente hoje, diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo, né? De tantas perseguições e de tantas vozes e de tantas mentiras que têm se levantado. Nós precisamos ter realmente esse coração de defender a fé. E aí, nesse livro, especificamente, a gente vai estar falando dessa apologética voltada para a nossa família. Por isso que eu comecei já com esse livro, porque é um livro onde ele traz essa questão mesmo de você conhecer tudo que está acontecendo no entorno dos seus filhos, principalmente, né? E aplicar dentro de casa, é aquela coisa da prática familiar. Então, nesse capítulo, né, o chamado a todas as mamães ursas, eu quero trazer alguns destaques, né? Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou destacar algumas coisas. Uma das coisas que ela fala, né, para quem está acompanhando aí pelo livro, para quem está no clube do livro, já na página 29, a gente fala, tem uma parte que ela diz assim: a vida de mãe é um chamado especial e não para mulheres indispostas. Eu achei bem interessante isso, né, porque realmente Deus nos chama para viver uma vida cristã, né? O chamado de Deus é sobre uma mudança de direção. Mas quando nós nos tornamos mães, a gente não pode simplesmente deixar as coisas irem pelo curso natural. Não sei se vocês estão me entendendo. É um chamado, é algo que vai exigir de nós um conhecimento, uma busca por sabedoria, né? Uma busca também por conhecimento. A palavra diz isso lá em Provérbios, né? Que a gente tem que buscar como ouro, como a prata, a gente tem que buscar de uma forma muito profunda essas coisas, e a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar realmente entendimento, observar tudo que cerca os nossos filhos e entender que criar um filho, que cuidar, né, de uma família é um chamado especial. Então esse é um desafio para todas nós, né? E aí ela diz que mulheres indispostas elas não vão conseguir. Então uma das coisas que a gente também vai precisar vencer é essa indisposição, né? Aquela indisposição do correr atrás pelos nossos filhos, né? Então eu acho que essa é uma coisa bem interessante. Outra coisa que ela fala assim: mães são como gerentes, mas que não só gerenciam pessoas, mas também as criam. Você, mãe, tem a honra de preparar, moldar, treinar e educar seus filhos desde o nascimento até, entre parênteses, né? Espero que se tornem membros funcionais da sociedade. E eu não sei se você já parou para pensar nessa sua função, né? E isso é muito desafiador. Eu digo isso porque eu sou mãe também, né? Eu tenho uma filha adolescente. É desafiador quando você para pensar que você está moldando, criando, preparando alguém que vai ocupar algum lugar na sociedade. E a gente tem que parar para pensar, né?
em que lugar nós queremos que nossos filhos cheguem, que tipo de sociedade nós queremos, né? O que é que, até mesmo em relação à nossa fé, né? A gente está falando aqui de apologética. Será que nós estamos criando realmente filhos que vão ter uma posição em relação à fé, que sabe levar o nome de Cristo adiante? Quando a gente educa os nossos filhos, será que a gente está pensando em que tipo de igreja a gente quer para o futuro? Então são questões realmente que a gente pode estar se perguntando, né, e orando e deixando, né, pedindo a Deus realmente esse direcionamento e buscando na palavra. A palavra fala muito sobre isso, eu já falei bastante, né? Buscar sabedoria, buscar entendimento para todas as coisas. Então a outra coisa aqui é de uma frase que a autora coloca, que foi do século XIX. A mão que balança ao berço governa o mundo. Esse foi escrito no século XIX. Eu creio que algumas pessoas aqui já ouviram essa frase em algum momento. E isso me fez refletir muito sobre isso, né? Se as crianças são o nosso futuro, são as mães e os papais que estão em posição de ajudar a determinar qual será o futuro de uma sociedade. Se a gente entender, né, esse papel, esse chamado, de que se a gente der o nosso melhor para os nossos filhos, orientar, né, não permitir que a escola oriente, não terceirizar, isso foi dito lá no prefácio, né? Não é escola, não é igreja, mas é um papel nosso também. Eu acho que isso é muito importante para a gente trabalhar, para a gente aprender. Então, assim, nesse livro a gente vai estar vendo muitas, né, como ela coloca aqui, as mentiras que são levadas até os nossos filhos. A gente está vivendo um tempo onde todo o sistema histórico, filosófico, ele quer direcionar essa geração a desacreditar do cristianismo, né? A desacreditar de quem é Jesus, achar que a Bíblia é um conto de fadas. Então, assim, ainda que nós sabemos, né, que tem a igreja, tem a EBD, mas o nosso posicionamento vai fazer muita diferença. A busca por conhecimento vai fazer muita diferença. Então, continuando aqui, diz assim, como mães e pais, assim como tias, tios, avós e responsáveis, um de nossos deveres mais importantes é preparar as crianças para o mundo real. E aqui a gente vai ver isso o tempo todo, né? Ela vai trazer várias questões aqui que vai preparar para a gente conversar com os nossos filhos e preparar os nossos filhos para o mundo real. Isso o tempo todo. Gente, eu estou aqui transpirando. Hoje está fazendo bastante calor aqui em Salvador. E eu tô aqui transpirando um pouquinho, eu não quis deixar o carro, os vidros abertos também, né? Que eu tô no estacionamento. Então, mas continuando. Não podemos mais confiar na cultura ocidental para reforçar a fé cristã, nem ignorar o fato de que uma quantidade maciça de jovens tem deixado a igreja. O que muitos pais e mães não sabem é que alguns dos motivos desse abandono são totalmente evitáveis. Então a gente também não vai criar nossos filhos dizendo assim, mas acontece, né? Tipo, eles vão se desviar, pode ser que se desvie mesmo, todo mundo se desvia na adolescência. Mas o que a gente tem feito para evitar? E eu acho que essa é uma reflexão bem interessante que esse livro vai trazer. O que é que eu e você temos feito, né? Em termos de buscar de Deus, de orar, de clamar, de proteger e de ensinar. Aqui a gente vai trabalhar muito a questão do ensino, né? Então, assim, o que é que a gente tem feito pelos nossos, desde a infância? Porque hoje os nossos filhos, eles são atacados desde a infância. Então, nós precisamos disso, né? Nós precisamos pedir ao Senhor esse direcionamento. E aí tem algumas partes aqui que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que ela vai falar, né? Por que nos importamos com a apologética? Acho que eu já dei dessa parte que eu falei, falo um pouco sobre isso. E entender que a apologética é essa defesa da fé cristã. E buscar, né, na palavra o conhecimento para que a gente possa dar uma resposta para os nossos. E tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, que ela fala assim, né, que ela tinha, eu acho que todos nós sempre, principalmente na adolescência, nós temos muitas questões, né? Nós temos muitas perguntas e muitas vezes nós não sabemos a quem nos direcionar. Hoje nós estamos vivendo no tempo da internet,
No tempo onde as crianças, quando elas têm alguma dúvida, elas vão lá no Google para tirar dúvida. E hoje tem também a IA, né, a inteligência artificial, que pode manipular, que pode responder as coisas de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente deseja ensinar aos nossos filhos, né? Então são muitas vozes que tem por aí. E aí ela fala exatamente isso. Com o passar dos anos, as únicas pessoas a quem eu direcionava, falando da experiência dela, né? Com o passar dos anos, as únicas pessoas a quem eu direcionava minhas perguntas espirituais eram mamãe, papai, o pastor Tim e alguns professores da EBD. Com livre acesso à internet, eu poderia ter pesquisado Deus no Google e ser apresentada não apenas ao Deus judaico-cristão, mas também aos deuses, né, em letra minúscula, do islamismo, de uma religião aqui, Fé Bahá'í, que eu não conheço, e do zoroastrismo, né? E depois vai falando várias coisas até chegar no ateísmo. Então, assim, onde é que você quer que o seu filho aprenda sobre Deus? Né? Que tipo de informação sobre Deus você quer que seu filho tenha? Isso é bem importante. Então, assim, é aquela questão de você orar e buscar também estar ensinando. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos tá lá em Deuteronômio, né? Quando fala que você tem que falar sobre Deus em todo momento, na hora que acorda, na hora que vai dormir, no dia a dia, indo para a escola, no carro, sempre falando, ensinando o que a Bíblia diz sobre determinada situação, né? Ensinando seu filho a buscar no Senhor, em oração, a solução para os seus problemas. Essa madrugada mesmo eu tive uma situação dessa lá em casa. Minha filha estava com uma crise asmática, já tinha tomado todas as medicações possíveis e a crise só aumentava. E eu disse a ela, assim, a maior solução que nós temos é confiar no Senhor e orar. E nós oramos ali, oramos. Eu disse, até que aconteça, até que você melhore, até que você consiga dormir, vamos orar. Então, assim, a gente ensinar quem é o nosso Deus, em quem nós cremos, que a religião não é só nossa. Né, dar oportunidade aos nossos filhos de conhecer o nosso Deus além da religião. Ainda tem isso, né, que não é só conhecer a religião, mas é conhecer o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. É isso? E uma coisa interessante que ela fala aqui, né, sobre essa questão, que é algo que também a gente precisa ter esse cuidado de levar, de conversar em casa. Eu ia até trazer aqui, eu comprei uma Bíblia de apologética, uma Bíblia de estudo apologética, né? Justamente para tirar a dúvida da minha filha. Eu comprei para mim, para que eu possa ler e tirar as dúvidas dela. Por quê? Porque na escola, como eu falei, vai ter várias vozes. Ela estudava na escola cristã até o 5º ano e agora ela já está no 8º ano. Aí depois que ela saiu da escola cristã, que ela foi para uma escola secular, eu lembro que eu orei muito. Eu disse, meu Deus, misericórdia e tal, mas a gente tem que confiar no Senhor. Eu lembrei daquela passagem de Moisés, e quando Moisés nasceu, né, que o que estava o faraó, quando nasciam os filhos homens dos hebreus, né, havia uma lei, né, uma ordem de faraó de que, pegando o bebê que era do sexo masculino, eles deveriam pegar aquela criança e jogar no Rio Nilo. Então o Rio Nilo era o maior medo daquelas famílias, né? Jogar o filho ali no Rio Nilo. Parafraseando com nossa situação, a nossa realidade, nosso Rio Nilo é o meio secular, né? Às vezes a gente tem medo de lançar o nosso filho numa escola secular, né? Para quem com o filho numa escola cristã. E aí quando a minha filha foi, eu fiquei muito orando e Deus me deu essa palavra. É isso, então o meio secular, ele se torna ele, né, acaba nos amedrontando de alguma forma. E isso nos leva à reflexão, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo? E aí, trazendo essa reflexão que você já trouxe aqui sobre Moisés, não está no livro, né, mas foi algo que naquela época Deus falou muito no meu coração. O que foi que Joquebede, a mãe de Moisés, fez, né? Ela fez, eu acho muito interessante isso, porque se o maior medo era que os filhos fossem arrancados do sistema de dentro de casa, fossem lançados no rio, né? Naquele rio que a gente está trazendo aqui como se fosse meio secular.
Joquebede, quando ela viu que o filho dela ia crescendo e ela queria preservar a vida desse filho, ela preparou todo o ambiente, né? Preparou um cestinho, colocou a filha dela para observar, preparou tudo, colocou ele aonde? No rio Nilo, no mesmo rio que estava matando crianças. Mas ela preparou ele, ela colocou ele de uma forma preparada e com certeza ela ficou em casa orando. E deixou a filha dela ali, né, observando. E ela pediu a Deus que direcionasse aquela criança. E aquilo falou muito forte no meu coração, porque assim, tem momentos a gente não consegue segurar, a gente não vai conseguir estar em todo o tempo protegendo os nossos filhos. Os ataques estão de todos os lados. Então ali ela preparou ele e colocou ele no lugar onde era o maior medo de toda a família, de todas as famílias. E ele foi ali adotado pela filha de Faraó, a filha do sistema, podemos dizer assim. Foi criado ali dentro, mas ela estava próxima, ela estava ensinando os princípios, ela estava ensinando todas as coisas. E ela ainda recebia para isso, como babá. E no futuro ele viveu o propósito dele. E isso é muito forte, né? Então assim, a gente não precisa ter medo. Aí tá, mas não sei o que, tá acontecendo isso, a escola fala isso, não sei o que. A gente tá vendo, tá acontecendo muita coisa. Mas Deus está nos ensinando a não temer, né? Essa palavra é para mim, né? Deus falou isso comigo naquela época. E à medida que os anos passam, a gente sabe disso. Agora está na adolescência, antes era criança, a gente se preocupava com desenho, né? Preocupava não sei o quê. Agora a gente se preocupa com internet, a gente se preocupa com um monte de coisa. E, gente, eu tô transpirando, né? Vocês estão vendo aí. Eu já enxuguei várias vezes. Mas a gente está sempre se preocupando. Só que a gente tem que, na verdade, e isso Deus está falando no meu coração, né? Comigo também. Trocar esse lugar de preocupação por confiança no Senhor. Assim como Joquebede, ela aprendeu isso, essa lição. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para entrar um ar. Confiar no Senhor, né? Deixar o vidro aberto. Mas assim como Joquebede, ela aprendeu essa lição, nós precisamos também. Porque vai chegar um momento, nem sempre a gente vai ter, tem cidades que não tem uma escola cristã. E como Joquebede, a gente tem que preparar os nossos filhos para enfrentar o sistema. A gente tem que criar filhos libertadores. Criar filhos que vão trazer mudanças e direção de destino profético para grupo de pessoas. Criar filhos que vão levar a palavra. Eu sempre falo isso com um grupo de irmãs. Eu sou professora do Ministério Infantil da minha igreja. Eu sempre falo isso, que não é somente estar com as crianças na sala, né, na IBD. Não é algo que você vai estar ali somente ensinando aquela lição para enquanto os pais estão lá no templo, as crianças estão ali aprendendo alguma coisinha sobre Deus, mas não de uma forma que não seja intencional, sabe? A gente tem aprendido muito isso, usar a intencionalidade. Então a gente tem que entender que o futuro da igreja, o futuro de uma geração cristã está na vida dessas crianças. E cabe a nós, né, como professora de EBD, como mãe, entender isso e levar a palavra de Deus para essas crianças, entendendo que a gente não vai estar o tempo todo ali com eles. Moisés aprendeu isso bem cedo, bem pequenininho. E muitos de nossos filhos, eu lembro que minha filha ficou na creche por muitos anos, porque eu trabalhava o tempo todo e trabalhava muito e viajava trabalhando e era aquela agonia toda. Mas a gente tem que preparar os nossos filhos, porque senão eles passam mais tempo aprendendo a não amar o nosso Deus, aprendendo que tudo aquilo que nós cremos é como se não fosse a verdade. E na verdade, isso é a verdade. A Bíblia é a verdade. E a gente precisa levar isso para os nossos filhos. Então, voltando aqui para a autora, aí ela fala assim, né? Ela falou dessa questão dessa dúvida, né? Desse momento de curiosidade, onde os filhos vão querer perguntar qual é o Deus verdadeiro, quem é Deus, e vai lá para a internet. E ela fala assim: caso seus filhos se pareçam comigo, eles podem ter pesquisado qual é o Deus verdadeiro. Na última vez que verifiquei, a resposta da Wikipédia estava no topo da lista. O segundo site da barra da pesquisa era mormon.org, que apresentava a pergunta: Deus é real? Agora, se seus filhos
descerem um pouco mais a tela pela barra de rolagem, o site HuffPost lhe dirá que aproximar-se de Deus ou rejeitar a própria ideia de Deus, que é o ateísmo, deve ser uma questão pessoal. Cada um decide, né? Você decide. Algo como uma busca da felicidade definida na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Cada um busca a sua própria maneira. A ênfase da autora, né? Então, assim, por isso que é importante o ensino, né? Porque se eles vão lá pesquisar sem um direcionamento, né? Porque está em dúvida, será que é isso mesmo e tal? A escola está aí para querer implantar o ateísmo. Hoje, além do ateísmo, a gente vê também toda aquela questão mística também. Agora que eu esqueci agora a palavra, mas a gente vai estar lendo aqui nesse livro também. E tem um outro livro que depois eu vou trazer para vocês, para a gente estar estudando junto. A minha proposta nesse canal é trazer vários conteúdos em relação à cosmovisão, voltado para a educação, até porque eu sou mãe. Mãe, professora de EBD, então a gente linka uma coisa a outra. Mas a coisa interessante é isso, eles vão buscar essa informação. Se eles não tiverem essa abertura para conversar em casa, eles vão absorvendo aquilo ali caladinho. É uma música, é um desenho, tô querendo ainda lembrar a palavra que eu disse a vocês que eu não lembrava. Eu fico assim com isso na cabeça, viu, gente? Mas eu vou lembrar ainda. Então, assim, essa questão mística, ou então a questão de que Deus não existe, sabe? Então, assim, quais são os ensinos que nossos filhos estão absorvendo? Eles passam mais tempo, né, na tela, mais tempo ligado à escola. O que é que a gente tem levado? A gente leva para participar das coisas da igreja. A gente leva para eles terem contato com outros irmãos. A gente tem que estar ligado nisso também. E aí, continuando aqui, ela diz assim, o pós-modernismo concorda com essa posição. Qual é a posição que ela estava falando ali, né? Quando eles vão buscar na internet, a internet vai dizer, cada um busca a sua própria maneira, então cada um tem sua verdade. Isso é bem um traço do pós-modernismo, é algo chamado de relativismo, que está escrito bem aqui embaixo. O pós-modernismo concorda com essa maneira, o naturalismo também concorda com tudo isso, assim como o emocionalismo e o relativismo moral. Nós estamos vivendo num momento onde a verdade tem sido ensinada como algo relativo, né? Então, assim, mas é relativo essa questão de ser homem ou ser mulher. Mas é relativo várias coisas, né? Essa questão, o conceito de família. Mas é relativo o conceito disso, o conceito daquilo. Você escolhe a sua verdade. E a gente não sabe, e a gente sabe, ou deve saber, né? Nós que somos cristãos e aqueles que ainda não são, mas estão em busca de uma verdade. A gente vai ter, no próximo livro também que eu vou trabalhar com vocês, vai falar muito sobre essa questão. Aqui também tem um capítulo que fala sobre isso. A gente precisa conhecer a verdade. E a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. É libertador conhecer a verdade. Então, se Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é porque existe uma verdade absoluta, sim. E essa verdade liberta. A gente está buscando algo que seja libertador para a gente. Algo, né, que liberte nossas emoções, que liberte a nossa mente. Então, assim, essa verdade, ela nos liberta. E que verdade é essa? A verdade é Cristo. Né? Jesus, quando ele veio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, né? Por mim, quando Jesus falou, a não ser por mim. Então, assim, eu vou parando esse vídeo aqui. Ele ainda não terminei, não cheguei nem na metade ainda do capítulo 1. Eu vou tentar gravar outros. Tentar não, em nome de Jesus eu vou gravar o livro todo, tá, gente? Eu não vou desistir. Mas eu vou aos pouquinhos, porque tem muita coisa legal pra gente aprender, né? Se Deus permitir, eu vou pedir ao Senhor para ter essa oportunidade de estar gravando todos os dias, né? Se eu não conseguir gravar todos os dias, vou buscar ter uma frequência maior. Mas nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos orar sobre isso, certo? Só vou terminar um pouquinho esse trechinho, só para encerrar, mas diz assim, né? Ela falou sobre relativismo moral. Muitas das cosmovisões mais conhecidas apresentadas neste livro
concordo com essa afirmação. Aquela afirmação que eu falei, né, de que a verdade é relativa, que eles estavam dizendo aqui, né? Assim, se nossos filhos têm pai, ou se tem mãe, pai, né? Mãe, pai, e um pastor dizendo uma coisa, e a Wikipédia e o HuffPost, e colegas da escola e professores dizendo outra, qual a visão de mundo você acha que acabará vencendo? Você pode cruzar os dedos assim, né? E esperar que seus filhos continuem acreditando em seus ensinos sem sucumbir a outras formas de pensar. Mas eu, particularmente, não recomendo essa abordagem. Então, não é uma questão de sorte. E a gente vai ver isso aqui nos próximos vídeos. Vou parando por aqui, aí vai ficar gostinho de quero mais, se não querer ver mais. Mas não é uma questão de sorte, né? Vamos pedir a Deus a partir de hoje. O Senhor nos prepara. O Senhor nos ensina. Eu tô aqui como instrumento de Deus, por isso que assim, eu já tava assim, né? Eu disse, meu Deus, eu me acho muito tímida para isso, mas não é sobre mim. E eu pedi ao Espírito Santo hoje que Ele me use, né? Que Ele me use de alguma forma, que eu seja realmente instrumento na mão do Senhor, para que as pessoas possam pelo menos refletir sobre isso, pelo menos buscar mais, né? Não reparem a questão, né? Não sei como é que vai chegar esse som aí, se o som tá ruim, se o som tá bom. Não repare o fato de eu estar aqui transpirando. Eu creio que a luz está assim, tem hora que fica escuro, tem hora que fica claro. Não precisa ficar olhando para mim, bote só para ouvir. Mas vamos ser consistente nisso. E vamos, a partir de agora, buscar isso em Deus. Viver esse propósito, né? Às vezes a gente busca tantas coisas, mas eu acho que o mais importante é buscar fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, é buscar viver para o Senhor e é buscar salvar uma geração. Lembra do Joquebede, né? Depois busquei lá na sua Bíblia, no livro de Êxodo, essa história, medite sobre isso. Será que a gente tem preparado nossos filhos para o Rio Nilo, ou será que a gente está com medo do sistema ir arrancar os nossos filhos dentro de casa e jogar no rio? O Joquebede se viu com essas duas situações. Eu creio que ela pensou assim, de um jeito ou de outro meu filho vai ter que encarar o rio. E aí, será que ele vai através do sistema? Ou será que ele vai preparado por mim? E isso foi algo que Deus falou muito forte no meu coração. Amém, que Deus te abençoe. Né? Eu achava que eu ia mais ler o livro, mas Deus foi mudando tudo. Mas que Deus abençoe a nossa vida. Não sei quando é que você vai ouvir isso, em que momento. Mas que esse vídeo chegue até você no momento certo, no momento de Deus. Não é sobre mim, mais uma vez eu falo sobre isso. É o Senhor, né? E Deus vinha me incomodando isso há muito tempo.